Eu lembro que uma vez em Israel, eu passava as Copas do Mundo em Israel, porque como a Copa do Mundo coincide sempre com o mês de julho, é o mês das escavações, e muitas vezes eu era assim, quase que um artista entre eles ali, porque eu era o brasileiro. Você anda com a camisa do Brasil, seja no lado de palestinos ou israelenses, Não importa, a não galera te importa, adora. sabe? E tudo mais. Só que eu também vi o Brasil perder Copas do Mundo nessa situação e só uma notinha de rodapé. Eu lembro de ouvir um comentário, não sei se foi quando o Brasil perdeu para a Alemanha, que eles ficavam zoando muito do Brasil, mas um comentário que eu vi na época de um um jornalista de lá foi o seguinte: o Brasil tinha os melhores jogadores e o pior time. Os melhores jogadores. E o pior time. Entendi. Olha que lição de vida. Você ouvir isso de um estrangeiro falando, eu apliquei já em igreja, dá para negócios. Não adianta você ter os melhores talentos, mas eles não saberem jogar juntos. Então ele falou isso, ficou na minha mente. O Brasil perdeu, e eu vi a tristeza do locutor e todo mundo me dando sentimentos como se tivesse morrido um membro da minha família, que eu era o único brasileiro lá, sabe? O Brasil tinha os melhores jogadores e o pior time. Então Paulo, em primeiro lugar, como eu falei, ele partiu do conhecido para o desconhecido. Ele falou do que todo mundo conhecia, era a paixão nacional, eram os jogos. Daquilo ali ele extraiu lições para falar do evangelho. Segunda coisa que eu aprendo de Paulo, ele não era um fanático, um radical. Veja que interessante, do ponto de vista da cultura religiosa, os Jogos Olímpicos eram o antagonismo do que Paulo acreditava, porque Paulo, enquanto judeu, agora seguidor de Jesus Cristo, cristão, portanto, Paulo acreditava num único Deus. Ele não acreditava em Zeus, Poseidon, Sim. Hades ou em Dioniso. Havia um templo de Dioniso tremendo lá em Corinto, ou mesmo em relação à deusa do amor. Paulo não tinha essa visão. Porém, ele não ficou assim, não, como o jogo é em homenagem a Poseidon, não vou participar disso. Não. Ele sabia separar as coisas. Certo. Ele sabia separar as coisas. E a terceira coisa que eu aprendo é que Paulo fala na mesma carta aos Coríntios, ele usa o esporte, a corrida, como uma metáfora da fé. Ele fala dela também como um princípio de vida. Ele fala assim, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Aquele que destrói esse templo, Deus também o destruirá. Ou seja, os esportes também fazem parte do estilo de vida recomendado pelo grande teólogo cristão chamado apóstolo Paulo.